Alô, Sailândia! E aí, meus queridos alunos? Como é que vocês estão? Aqui tá tudo tranquilo, né? Eu sei que vocês já estavam com saudades, né? Pelo menos das aulas online, né? E deve estar mais ainda das aulas presenciais, né? Porque não tem nada melhor. Mas é isso aí, pessoal. Então, sei que também vocês estavam ansiosos aí para voltar a fazer essas tarefas, né? E ver essas aulas maravilhosas que agregam bastante aí no conhecimento de vocês, certo? Então, antes de tudo, vamos soltar aquele like, certo? Quem gostar aí, deixa o like. E quem não gostar também, deixa o like, certo? E se não deixar o like, né? Perder uns pontinhos aí. Brincadeirinha à parte, pessoal. Então, brincadeiras à parte, né? Vamos começar aqui a próxima aula. Então, vamos deixar um pouco aquela parte lá dos polinômios, né? A gente já viu bastante coisa lá, já tem um conhecimento bem interessante. E aqui a gente vai ampliar os nossos conhecimentos sobre triângulos, não é aquilo lá que vocês estudaram no sétimo ano, sei que deve estar fresquinho aí na cabeça de vocês. Então, vamos ver aqui o que a gente tem a mostrar nesse estudo aqui dos triângulos. Então, a gente vai começar falando sobre as figuras congruentes. Então, a gente tem aqui três retas, né? Ó. Diz o seguinte, ó, entre esses segmentos de reta, esses três aí, ó, A, B, E, F, C, D, são congruentes a B. Então, ele está dizendo que esse cara aqui, ó, AB, ele é congruente a esse cara aqui, ó, ao CD. Então, ó, indicamos quando dois segmentos de retas são congruentes, eles vão indicar assim. Então, AB significa toda aquela reta, um traçozinho em cima, é que um igual como se fosse um tio, né? Significa congruente. Então, ó, dentre essas três, esses dois são congruentes, porque digamos assim, eles têm o mesmo comprimento, né? Aqui tem 3 centímetros. Se a gente pegar eles aqui, dá para a gente fazer uma rotaçãozinha aqui nesse CD e colocar ele justamente em cima desse AB, de maneiras que eles fiquem praticamente iguais, né? Como esse daqui tem tamanho diferente, ele não vai entrar aqui, ó. Outro exemplo, agora a gente vai falar de ângulos. Aqui, ó, a gente tem o ângulo P, certo? 40 graus. O ângulo Q representa com esse chapéuzinho em cima, 40 graus. E o ângulo R com 30 graus, ó. Entre estes ângulos são congruentes P e Q. Indicamos assim, ó, ângulo P congruente ao ângulo Q. Por que eles são congruentes? Porque também eles têm aqui, digamos assim, a mesma abertura, né? Essa aberturazinha aqui deles dois, ó, são de 40 graus. Olha aqui, ó. Então, quando isso acontecer, com segmentos com ângulos, eles vão ser ditos como congruentes. Então, ó, agora imagine duas figuras que sejam possíveis transportar uma figura plana sobre a outra, de modo que elas coincidam. Digamos que essas figuras são congruentes. É isso que eu falei, né? Se a gente pega esse segmento CD, dá para fazer uma pequena rotação e deixar ele de maneira igual no mesmo local, em cima ali daquele segmento AB. O mesmo acontece com esse ângulo Q e o P. E a gente pode ampliar esses conhecimentos aqui para os triângulos, certo? Mas como assim? Ó? Vamos pegar aqui, ó. Vem comigo aqui, vem comigo aqui. Desses três triângulos, né? Aqui o triângulo, ó. Triângulo ABC, esse cara aqui. O triângulo PRQ e o triângulo EGF. Então, ó, temos que dois deles podem coincidir por meio de um movimento no plano. Quais são eles? Então, logicamente, a gente vê que esses dois aqui, né, o ABC e o PRQ, eles podem coincidir. Se fizer uma movimentação no plano, né, eu consigo pegar esse triângulo e jogar ele aqui em cima desse, já que eles têm dá para perceber aqui, né, visualmente, né, aqui um exemplozinho, visualmente que eles têm o mesmo comprimento. Já esse aqui não, já ele é bem maior, não tem como a gente fazer eles coincidirem, né? Então, ó, os triângulos ABC e PQR, né, ou PRQ, são congruentes. Indicamos assim, ó, então, ó, símbolo de triângulo. Então, esse triângulo aqui, ó, ABC, congruente, né? Esse aqui é congruente ao triângulo PQR. A, B e C são os vértices correspondentes aos vértices P, Q e R respectivamente. Os vértices são esses pontinhos aqui, ó. Então eles são os mesmos correspondentes ao A correspondente ao P,
o C correspondente ao R e o B correspondente ao Q. E a gente pode concluir então, ó, que esse lado aqui, ó, A até B, ele é congruente a PQ, certo? Então, ó, AC, aqui, ó, AC congruente a PR, né? Só BC, ó, BC congruente a QR, e os ângulos que ele tem lá interno, tá? Quando a gente fala de ângulo de triângulo, se a gente não especificar, falar só ângulo, a gente está se referindo aos ângulos internos, aos ângulos que tem dentro do triângulo. Então, ó, esse A, ele é semelhante a esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo B, ele é semelhante a esse ângulo aqui, congruente, né, pessoal? E esse ângulo R, ele é congruente ao ângulo C, tá aqui, não é? Então, ó, como é que a gente pode indicar isso sem ser usando esse símbolo aqui, né, o símbolo de congruência? A gente pode indicar também fazendo isso aqui, ó. Um traço aqui nesse lado e eu colocar um traço nesse aqui, eu estou indicando que AC é congruente a PR. Então aqui eu vou colocar dois traçozinhos aqui, ó. Então eu estou indicando que CB é congruente a QR. Aqui eu coloco 3, eu estou indicando que AB é congruente a PQ. E quanto aos ângulos também, né? Um traço aqui e um traço aqui, quer dizer que eles são congruentes. Dois traços aqui, esse é congruente a esse aqui. E 3 traços aqui, quer dizer que o ângulo B é congruente ao ângulo Q. Beleza? Então aqui a gente tem aqui como se fosse uma pequena definição. A congruência dos 6 elementos de dois triângulos, né? 3 lados e 3 ângulos determinam a congruência dos triângulos. E a congruência de dois triângulos determina a congruência dos 6 elementos. Beleza? Então, pega essa dica aqui, tá? E vamos seguir em frente. Então, vamos aqui ao primeiro exemplo, né? Aplicar esse conhecimento. Os triângulos A, B, C e EFG são congruentes. Beleza, já está dando essa informação que eles são congruentes. Escreveu isso aqui que a gente leu em forma de símbolos. Determine no caderno as medidas indicadas, né? Então, aqui as medidas indicadas por essas letras aqui. Então, eu vou redesenhar esse triângulo, né, para que as coisas fiquem mais visíveis aqui, ó. Porque se eles são congruentes, então esse cara aqui, ele é a mesma coisa desse aqui, né? Esse triângulo é a mesma coisa desse. Então, tem uma maneira que se a gente mexer nessa figura aqui ou nessa, eles vão ficar iguais. Então, eu vou mexer nessa figura aqui, ó. Se você observar, eu peguei esse ponto A e rotacionar o triângulo, né, dessa maneira que esse ponto A fique aqui no local desse ponto E, a gente vai ter um novo triângulo. Então o que aconteceu? Eu rotacionei, então aqui vai ser o novo ponto A, certo? Então aqui é A, então B subiu e aqui ficou sendo o ponto C. Então aqui agora é o novo Z, que é 60 e aqui é Y. Então, como mudou, então aqui em cima agora que é 5 centímetros. Então aqui dá para ver que o C, ele corresponde aqui. Então a B está sendo congruente a FE. Então se ele é esse valor aqui, 2,5. E aí como eu fiz a rotação aqui, eu tenho agora aqui o E, ele é esse cara aqui, ó. Então E é 5 cm, né? Vamos analisar usando esse triângulo aqui, esse com esse aqui, que eles já estão mais organizados, né? Então já dá para ver que X aqui, ó, esse cara aqui, ele é esse, 60 graus. Então, Y, ele é esse cara aqui, que é 30. E aí, o que a gente ainda tem para procurar aqui? Eu tenho o Z, né, que está me correspondendo a W, né? Então, eu sei aqui que Z, ele é igual a W. Mas como que eu vou descobrir esses dois que estão faltando, né? Porque aqui eu já descobri o C, eu já descobri o E, o X e o Z. Então, justamente me falta Y e W, né? Como que eu vou descobrir se eles estão igualando, né, mas eles não estão me dando medidas nenhuma? Então, aqui você tem que ver, tem que lembrar disso aqui, que a soma dos ângulos internos de um triângulo, ele vai ser sempre 180 graus, né? Então, quando você somar aqui, ó, esses ângulos aqui, ó, X, W e esse valor de 30, ele tem que me resultar em 180. Então, o que a gente vai fazer? Eu já tenho X, certo? E eu tenho esse valor aqui que é 30 e eu quero descobrir o W, né? E se eu descobrir o W, eu descubro o Z também. Então eu vou pegar aqui, ó, 30, que é o valor desse daqui, que é o mesmo. Eu vou pegar aqui o X, que é o mesmo desse, que é 60, né? Ó, 60, mais esse valor aqui que é 30, mais o valor de W que eu quero descobrir. Isso aqui tem que resultar em 180. Então é 90 mais W igual a
180, né? 60 mais 30, 90. Então aqui eu tenho 180 menos 90. Então logo o W é 90 graus. Então aqui eu acabo descobrindo o valor do W, que é 90, que é a mesma coisa do Z. Certo? Então tá respondido aí esse exemplo 1. Então aqui a gente tem que ter cuidado com essa visualização da figura, né? Fora isso, nada de muito misterioso. Então, ó, aqui a gente tem um exemplo 2, né, muito parecido com o exemplo 1. Então, aí seria interessante nesse momento você desse um pausezinho no vídeo e tentasse você mesmo responder esse exemplo aí. Que ele diz o seguinte, ó, sabendo que esses triângulos são congruentes, então eu vou responder, né? Espero que você tenha dado pause e feito aí o seu. E conferir aqui a resposta. Quais são os valores de x, y e z? Então aqui ele só quer saber x, y e z. Então x, y e z. Aqui você tem que ter cuidado com a visualização da figura. Né? Que ele deu uma dica boa, ó, que ele informou onde é que está o A, aqui, ó, e o B. Então a nossa rotação ela vai ser nesse sentido. Então o que é que ele fez aqui? Ele baixou, né, esse ponto A até aqui, certo? E depois ele fez uma rotação nesse sentido, de C para A. Então o triângulo ele vai baixar, né? Ele vai ficar assim. Ó. E essa rotação que eu falei, ele vai trocar de lugar. Aqui vai ser o C e aqui vai ser o A, certo? E o B vai continuar lá no local dele. Então a gente tem que acompanhar, né? Então aqui, ó, CB é Y, aqui é Y, e de C a A, e de B a A, né? O de A a B aqui é X. E agora a gente vai fazer a comparação desse triângulo aqui com esse, a gente pegar as informações, que aí eles já estão mais simples de observar, né? Já dá para ver que Y é quem? É 2,4. Para ver que o Z é 3,5. E dá para ver que o X ele é 2,8 centímetros. Então, ó, as medidas que a gente estava procurando aqui no exemplo 2. Bem mais simples que o exemplo 1. Então, vamos prosseguir aí. Aqui a gente vai falar sobre os casos de congruência, né? Porque nem sempre a gente vai ficar analisando, não é, digamos assim, não é necessário você observar aqueles 6 elementos, né? Quer dizer, os 3 lados e os 3 ângulos. Então, quer dizer que ele não precisa daquilo tudo para que a gente possa concluir, né? Concluir antes disso que eles são congruentes. Então, ó, primeiro caso, né? Primeira informação que pode a gente levar a isso, ó. O caso LAL significa lado, ângulo e lado. Ó, dois triângulos são congruentes quando tem dois lados e o ângulo compreendido entre eles, respectivamente congruentes. Ó, então, ó, esse lado aqui, ó, com esse lado aqui, o ângulo aqui e esse lado aqui congruente a esse lado aqui. Então, se isso acontecer, né, o lado congruente, ângulo e esse ângulo ele está entre, digamos assim, compreendido entre esses dois lados, então a gente pode concluir que esses triângulos aqui eles são congruentes, né? Então, se AB congruente a EF, né, ó, AB congruente a EF, A congruente a E, né, o ângulo A congruente a E, e AC, essa parte aqui, ó, congruente a FG, então podemos garantir que o triângulo ele é congruente, né? Então não preciso observar aqui, eu precisei saber se os três lados eram congruentes, se os três ângulos eram congruentes. Então se ele é congruente, eu já posso concluir também, ó, que esse aqui é congruente a esse aqui, esse ângulo F, ele é congruente a esse ângulo B e assim respectivamente, né? C vai ser congruente a T. Então, observa que eu não precisei ter a informação de todos os 6 elementos, né? Basta eu saber disso, ó. Lado, ângulo e lado, né? Se o ângulo compreendido entre esses dois lados for congruente também, e os lados também, então esses triângulos são congruentes. Esse é o primeiro caso. O segundo caso, ó, lado, 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 né? Mais simples, ó. Dois triângulos são congruentes quando tem os três lados respectivamente congruentes. Então, ó, AB congruente a EF. Aí eu tenho AC, né, ó, AC congruente a EG. E eu tenho BC,
aqui, ó, BC, certo? Congruente a FG. Então, se isso acontecer, esses triângulos eles são congruentes, né? Então, ó, podemos afirmar que esses ângulos aqui, ó, F, ele é congruente ao ângulo B, certo? Porque que ele tem, ele fez a rotaçãozinha, né, para que possa ficar, né? Só rotacionar esse lado para cá, deixar fixo aqui e rotacionar. E aí você já consegue tirar essas informações aí, né? Então também, ó, que esse ângulo A, ele é congruente ao ângulo E. Então não vamos confundir, né? Porque aqui, ó, tá entre esse e esse aqui, que é justamente esse, ó, e esse aqui. E G, ele é congruente a esse ângulo aqui, C. Então, segundo caso, né? Lado, lado, lado. E o terceiro caso, ó, ângulo, lado e ângulo. Dois triângulos são congruentes quando tem um lado e dois ângulos adjacentes a ele, respectivamente congruentes. Então, digamos assim, se o lado que for congruente estiver entre os dois ângulos, então esses triângulos aí são congruentes pelo caso, ó, ângulo, lado e ângulo, né? O famoso ALA. Então aqui a gente tem informação aqui, ó, AB congruente a EF, né? Já está mostrando aqui pelo traço. A congruente a E, que é esse ângulo aqui, e F congruente a B, que são esse aqui também. Então, ó, o ângulo C aqui, ó, ele vai ser também congruente ao ângulo G, né? E os outros respectivos lados também vão ser congruentes, né? Tipo G, F congruente a CB, AC congruente a EG, né? E, portanto, esse triângulo aí ele é congruente, esse caso de congruência aí, ALA. E o quarto e último caso é lado, ângulo e ângulo oposto. Dois triângulos são congruentes quando tem um lado, um ângulo adjacente, esse ângulo aqui, ó, e esse lado é o ângulo oposto a esse lado, respectivamente congruente. Como assim, ó? Aqui eu tenho o lado, ângulo adjacente e o ângulo oposto. Oposto a quem? É oposto a esse lado aqui. Observe que a mesma coisa está ocorrendo nesse triângulo, ó. Aqui eu tenho o lado, ângulo adjacente e o ângulo oposto a esse lado aqui. Então quer dizer que esses triângulos aqui, eles são congruentes, né? Então, ó, se AB congruente a F, A congruente a E e C congruente a G. Então os triângulos eles são congruentes. Então vamos ver aqui um terceiro exemplo, né, para deixar mais fresco aí esse conhecimento. Então aqui, se você quiser dar pausa e tentar responder você mesmo, né, vai ser bem interessante. Então vamos lá. Espero que você já tenha respondido aí. Dois triângulos congruentes têm o mesmo perímetro? Sim, né? Se eles são congruentes, então eles têm os mesmos lados, né? Eles têm os lados iguais. Então sim, eles vão ter que ter o mesmo perímetro. Dois triângulos congruentes têm a mesma área? Sim, também. Né? Porque eles são figuras iguais, né? Foi feito, digamos assim, uma rotação. Então, sim, eles têm que ter a mesma área. Para verificar se dois triângulos são congruentes, é necessário verificar a congruência de 6 elementos, 3 lados e 3 ângulos. E aí? Claro que não, né? A gente acabou de ver que existem outras maneiras de eu fazer essa comprovação, né? Que são os nossos 4 casos de congruência de triângulos, né? Claro que se você verificar isso aqui, ele sim, né, diz que os triângulos são congruentes se você verificar que os 3 lados e os 3 ângulos são iguais, mas também você pode fazer da maneira aqui, né? Ó, um desses 4 casos, né? Ó, lado, ângulo, lado, 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 ângulo, lado, ângulo, lado, ângulo, adjacente, ângulo oposto, também vai garantir a você que os triângulos são congruentes, sem precisar obrigatoriamente que você verifique os 6 elementos, né, que são os 3 lados e os 3 ângulos, até porque nessas afirmações anteriores a gente só está verificando 3 elementos, né, um lado, um ângulo oposto, um ângulo, um lado e um ângulo, né? Então não é necessário sempre você fazer a verificação dos 6 elementos, mas que garantem também. Então aqui para fim de resposta, não, né? Porque fica entendido quando ele fala isso aqui, é necessário verificar a congruência dos 6 elementos, que a gente só tem essa maneira de saber se eles são
congruentes. Aí a gente viu que não, tem outros 4 casos que você pode identificar, sem precisar fazer a verificação de todos os elementos. O quarto exemplo, observe os pares de triângulos a seguir e anote no caderno os que são congruentes, considerando apenas as indicações dadas. Então, além da gente indicar se são congruentes, a gente vai também indicar um critério aqui de congruência, né? Um daqueles 4. Então, aqui, ó, se você observar, a gente já tem aqui, ó, esse lado congruente a esse, né? 4, 4. Esse congruente a esse, 3, 3. E esse congruente a esse, 5, 5. Ó. Então, aqui eles são congruentes sim. Né? A gente tem o caso aqui, ó, que é o nosso segundo caso, ó, lado, lado, lado. Então, é congruente pelo segundo caso, que é lado, lado e lado. E a letra B? Eles são congruentes? Aqui eu tenho 60, aqui eu tenho 80, aqui eu tenho 50. Você pode falar assim, professor, a gente pode fazer uma rotação nesse cara aqui, ó. Pega esse cara, joga essa parte aqui para baixo e faz uma rotação nele nesse sentido aqui, né? Para que ele fique assim, ó. Aí a gente teria aqui o 60, aqui eu teria o 80, aqui em cima ele não deu informação, né? E aqui também não tem informação. Mas aí você poderia fazer o seguinte, eu posso descobrir qual é o valor desse ângulo aqui, né? Se ele for 80, então eles vão ter o mesmo ângulo, né? Usa aquela que a gente explicou anteriormente, a soma dos ângulos internos de um triângulo, né? Aqui eu tenho, ó, 50 mais 60, mas esse valor que a gente está supondo aqui, que é 80, né? Então, se eu somar isso tudo, der 180, é porque realmente esse valor também ele é 80. Então, eu tenho aqui, ó, 50 mais 60, 110. E 110 mais 80 vai dar 190. Então, esse valor aqui ele não é 80, né? Vai dar para ver que aqui vai ter que ser 70 para poder fechar. Então, não dá para a gente concluir, né? Se eles são semelhantes. Então, aqui é não. Então, mesmo que ele fosse o mesmo valor em ângulo, a gente ainda não poderia concluir se eles são semelhantes por causa dos lados, certo? Então, a gente teria que ter alguma informação a mais aqui, porque pode ocorrer o seguinte, eu tenho aqui esse triângulo, e aqui eu desenhei um outro triângulo maior. Deixei ele aí dentro, desenhei um outro triângulo maior. Mas digamos que eu segui as mesmas proporções, né? Não está muito igual aqui no desenho, mas imagine. Então, eles vão manter essa mesma correspondência aqui, ó, de ângulos, certo? Então, eles vão ser semelhantes, mas eles não vão ser congruentes por causa dos lados. Ó. Eles vão ter esse aqui, tem lado maior que esse aqui. Eles têm os mesmos ângulos, mas não têm os mesmos lados. Então, por isso também a gente não pode concluir isso daqui. Vamos ver aqui a letra C. A gente tem aqui, ó, mais uma rotação de figura, né? É só você imaginar essa parte aqui descendo, ó, esse 120. Aí você vai observar o quê? Que aqui a gente tem um caso de congruência, né? Que seria, ó, lado, né? Ó, lado, ângulo adjacente e ângulo oposto a esse lado. Ângulo oposto a esse lado. Então, sim, certo? Ó. Ele é justamente o nosso quarto caso aqui, ó, lado, ângulo e ângulo adjacente. Então, aqui, ó, lado, ângulo, adjacente, são semelhantes sim. Vamos ver aqui a letra D. A gente tem aqui, ó, lado, ângulo e lado. Então, são congruentes, né? Pelo caso, vou deixar aqui sim. Pelo caso lado, ângulo e lado. Que é o nosso primeiro caso, ó, lado, ângulo e lado. Belezinha, pessoal? Entendido aí? Então, fica aí como exercício proposto aí para vocês fazerem, né? E entregar a página 180, as questões 3, 4 e 5. Então, é isso aí, pessoal. É um bom estudo aí para vocês e até a próxima. Fui!